Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental. Conosco da F My Brain está começando um novo videocast, um novo podcast da F My Brain num tom intimista, porque nós vamos levar hoje você para o seu mundo. Sim, o nosso tema é marca pessoal, o poder da autenticidade. Fuck My Brain. Ok, agora já com som normal, cá estamos nós, a tríade da F My Brain. E eu começo com ela, Luciana Chiesa, maravilhosa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais como LG, Colgate, Johnson & Johnson e consultora autônoma aí com Carlos Ferreirinha. Marca pessoal, o poder da autenticidade, Luciana Chiesa. Nossa, com essa voz não sei nem como começa, né? Maravilhosa. Marca pessoal, um tema que eu adoro falar, quando a gente tem um olhar corporativo e como a gente aplica a nossa marca pessoal dentro do universo de gestão de negócio, dentro da sua empresa. Então, acho que a gente tem aqui muita pauta, muito conteúdo interessante. Tô super feliz. Agora eu passo a palavra para a mãe da marca pessoal, Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos de experiência em jornalismo, impresso e marketing digital, fundadora e diretora de comunicação da Emoticon, consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Esse é um filho, esse aí hoje você navega abraçado, faz até borboleta. Oi. Primeiro, bom, felicíssima com o tema, felicíssima com mais um episódio. Temos muita coisa pra falar, então bora começar. E eu sim, Marina Machado, olá, eu me apresento pra você. Aqui tá o meu alter ego, tão bonitinho que, né, vamos lá. Eu sou uma jornalista com 25 anos de experiência, repórter e apresentadora de televisão, mas com uma mudança de vida voltada e agora com muita experiência em liderança e felicidade no ambiente de trabalho. E essa voz ficou, eu não sei muito bem porquê, como O é que astronauta se apaixonou até. Sensualidade. Olha só, então pera um pouquinho. Dá um beijinho. Quem não conhece, né? Tem um outro aqui. Momentos à parte. Olha, antes da gente começar pra valer nesse tema, eu quero convidar vocês todos a nos seguir. Já se inscreveu? Inscreva-se. Esse é o momento. Aproveita essa minha fala para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain e no Instagram, @fmy.brain. Tá fácil, você não pode perder, não tem como perder. E peço que você nos leve para sua empresa. Nós temos palestras, projetos personalizados, workshops, mentorias. Nós estamos a um clique de distância. Leve a F My Brain para você, para o seu grupo e para a sua empresa. Como disse uma colega recentemente, trabalhamos com CNPJs e CPFs também. Marca pessoal é um tema que, como eu comentei agora há pouco, eu acho que nós três hoje vamos trazer vivências e experiências ricas em olhares diferentes, o que é maravilhoso para todos nós. E começamos, eu acho que com a mãe do negócio, né, Natália? Como você entende a importância da gente falar da marca pessoal e da autenticidade? Cara, assim, a importância é gigante. Eu quero começar deixando muito claro aqui a importância disso. Eu acho muito legal que nos últimos, vamos colocar assim, do recorte da pandemia para cá, eu posso colocar que a maior receita da Emoticon é em torno dos projetos de marcas pessoais. A gente teve um crescimento gigante desse tipo de projeto. Que está muito linkada, né, à quantidade de pessoas que, de fato, fizeram suas transições de carreira ou foram empreender, né, então foram se lançar com novos olhares no mercado e entenderam que elas são responsáveis por traçar os seus próprios caminhos. Então, eu quero começar aqui esse papo dizendo que, assim, se entender como uma marca e se entender nesse sentido é você, de uma certa forma, assumir o protagonismo da sua carreira. Né, eu acho que isso é uma coisa já muito forte. É você desenhar exatamente o caminho que você quer traçar. Né? É você estar super ciente das suas forças, do seu diferencial competitivo, de tudo que você tem que é seu, que é autêntico seu, né? Com onde você quer chegar e fazer esse cruzamento e traçar exatamente esse caminho. Né? Então, eu gosto muito da gente abrir essa conversa, acho que a gente vai falar muito de como se faz, né? De etapas, de objetivos e tal. Mas eu gosto muito de colocar aqui um projeto de uma marca pessoal
Você se vê como uma marca pessoal é muito mais do que você fazer um perfil no seu Instagram, né? É muito mais do que você criar qualquer rede social. É você ter ciência completa de você como protagonista da sua carreira, como protagonista de onde você quer chegar. Né? Então, acho que a gente abre a discussão colocando uma marca pessoal no seu devido lugar, que é o de protagonismo na sociedade que a gente vive hoje. Ai, que delícia, é só o começo, pessoal. Luciana Chiesa, uma hora essa voz vai sair de mim, tá tudo certo. Grudou nela! Será que ela Thiago, se prepara que é essa que volta hoje. Será que essa voz chega em mim também? Eu começo assim a me empolgar e falar desse jeito. Eu segurei o sorriso, olha aqui. Meu! Impressionante, impressionante. O astronauta vai morrer. Pera, não, já começa, já vai ganhar 10 aqui, Cássio. Programa Calouros, não era aquele... Qual que é a plaquinha do Calouros, né? Gente, Pedro de Lara. Dona Flor, vai. Exato. Bom, vamos lá. Eu acho que a Nath fez uma abertura maravilhosa quando o olhar que a gente tem que trazer para a marca pessoal é muito além de um perfil de Instagram. Acho que o perfil, né? O perfil, não vou dizer do Instagram, mas a rede social acabou sendo um trampolim para o uso da marca pessoal, principalmente para profissionais liberais. Acho que essa é uma fotografia, né, um retrato, um prisma que a gente pode exemplificar e colocar aqui no nosso dia a dia de trabalho. Mas para mim a marca pessoal está muito ligada à sua construção de autoridade. Então, a gente já falou isso em episódios anteriores, é uma narrativa que eu repito várias vezes, em que você é o seu próprio produto. Quando você enxerga a sua marca pessoal dentro do ambiente corporativo, seja qual for, você empreendedor ou você dentro de uma empresa, você entende qual é a sua fortaleza, qual que é a sua fraqueza, quais são os seus objetivos, e você consegue construir o seu diferencial competitivo, como a Nath bem trouxe. Então, essa construção de autenticidade e diferencial competitivo fazem você o seu melhor. Então, você enxerga aonde você se encaixa. Então, é o autoconhecimento atrelado ao seu produto profissional. E isso, você tira um peso muito grande de um viés emocional. Então, quando você se entende como marca pessoal, como você se entende como um produto, você tira uma dor do pessoal, aquela pessoa falou comigo desse jeito, isso é comigo, isso não é. Na verdade, você é um produto dentro de uma organização e aqui não é para ter uma leitura fria, mas é para ter uma leitura consciente. Quando a gente tem uma leitura consciente, eu acabo não trazendo tanta dor para aquele momento, seja ele um momento de frustração do profissional, quando algo não dá certo, um momento de promoção, um conhecimento maior da empresa, você não leva tanto para esse lado pessoal, você traz o protagonismo muito mais para você. Então, para mim, marca pessoal é entender diferencial competitivo, a autenticidade e o seu poder, a sua fortaleza como mercado de trabalho, que você vai ser inserido e você vai ser competitivo. Quando eu penso em marca pessoal, e a gente conversando para trazer essa pauta para cá, eu lembrei muito de quem está começando no mercado de trabalho, né? Porque a gente acaba se balizando por uma série de conquistas da faculdade que você fez, do curso que você fez, de onde você trabalhou antes, do que você traz de conhecimento comprovado por um diploma, né? E o que faz quando você está buscando um estágio ou um emprego inicial, tendo em vista que você não tem essa experiência? É muito, eu acho, que aí, inclusive, que pode vir essa sua marca pessoal, que requer um autoconhecimento do que eu trago de diferente. Então, quando você vai preencher aquele currículo, né, e você não tem currículo, o que você coloca? Coloca as suas preferências, os seus hobbies, as coisas que te movem. E isso, acho que nos Estados Unidos tem um valor muito interessante quando as faculdades ou quando as empresas vão avaliar e veem que você foi voluntário em não sei o quê, que você trabalhou ajudando em não sei o que lá, que são coisas muito interessantes e valorizadas na sociedade. Também entendo que a marca pessoal é uma coisa que você vai construindo e consolidando uma vez que você tem um autoconhecimento. Hoje, eu com 43, deixa eu fazer o cálculo para não errar a minha data, né? Porque sim, já é 43. Eu tenho muito mais história para ter segurança naquilo que eu banco ser autêntico meu. Quando eu tinha 20, eu tinha muito mais dúvida de que diacho eu estou fazendo no mundo, como é que eu me comporto aqui, estou entendendo onde eu estou para bancar essa minha autenticidade. Mas você está ali, você tem traços, você tem uma personalidade que vai se encaixar dentro das necessidades do trabalho. Mas essa sua personalidade é que te destaca. Essa é a sua marca pessoal.
Então, quando você até vai olhar para os seus colegas e entender, por exemplo, por que você gosta mais daquela pessoa, por que você se interessa mais por aquela outra pessoa, você vai perceber que muitas vezes é isso. Não é o básico do trabalho que ela entrega, ou a competência, o skill dela profissional, mas a pessoa que ela é. Qual é a marca pessoal que ela imprime em você? E como você se conecta com ela e se identifica com ela, né? Que eu Exato. acho que o subproduto de uma marca é essa conexão e essa identificação. Sim. Eu gosto de contar, assim, como que esse setor de pessoas começou na Emoticon, que eu sempre trabalhei muito com a área de saúde, né? Então, assim, a gente até sempre fala que a área de saúde é um elemento de conexão nosso, né? Nós três aqui. Não porque somos doentes, tá? Okay. A gente se encontrou no hospital, no PS. A gente fazia um tratamento de psiquiátrica. Pô, cada uma com ideia. Eu tava só querendo ir na PS. Eu já tava na loucura aqui, a minha cabeça mesmo. Olha lá, ó, depois eu quero construir autoridade falando desse jeito, viu? Como a minha marca pessoal. Autenticidade, autenticidade, sim. Bom, mas a área de saúde sempre foi um elemento, assim, de conexão. E eu sempre atendi muita gente, né? Então, antes da Emoticon ter esse braço grande de branding, né? E depois até virar uma empresa só focada em projetos de branding, nós fomos uma agência de marketing digital por muito tempo. E muitos médicos me procuravam para bombar as redes sociais. E naquela época, a gente está falando aí de 2016, né? O que um médico entendia por bombar as redes sociais? Ele achava que era só uma questão de produção de conteúdo. Então, se você acertasse a produção de conteúdo, você estaria crescendo o perfil. E eu comecei a notar que, por mais que você caprichasse numa produção de conteúdo, que fosse um padrão alto de conteúdo, que eu sempre zelei, né, de base de jornalista, aquela marca não crescia. E aquilo eu comecei a me questionar. Falei, caraca, por que esses perfis médicos não estão crescendo, enquanto eu vejo outros perfis médicos crescendo bastante? Então, quando eu fui parar para fazer uma análise, de primeira eu identifiquei uma coisa que os perfis que estão crescendo, eles têm uma cara por trás. Pode ser uma, pode ser mais de uma. Mas eles têm um componente da humanização que a gente fala tanto, mas que é algo que é crucial, né? Eu sempre coloco as pessoas querem ver pessoas nas redes sociais. Então, se você está hoje pensando qualquer ideia de sucesso de uma rede social e você não tem um rosto, você não tem uma cara e você é uma cara, então é o doutor tal, a doutora tal, mas você quase não aparece, a gente já começa errando aí de saída, errando de largada. Então, esse foi o primeiro componente que eu notei, que existe uma diferença muito grande de resultados, de engajamento, de conexão e até de crescimento, quando existia um fator humano por trás. E depois eu comecei a notar que existia uma série de códigos, de atributos que você que você percebe no perfil que cresce e que você não percebe no outro. Então, nos perfis que crescem, você vê que existe, de fato, uma identidade que tá coesa, uma autoridade, algo que te posiciona, algo que te conecta. E nos outros é só uma produção de conteúdo que, se trocasse o nome do doutor e colocasse um outro, você quase não notaria. Então, dessa percepção, começa um trabalho que a Emoticon começa a fazer, que é a ideia de marcas mesmo pessoais, que é de você roubar, entre muitos parênteses, a disciplina do brand empresarial e trazer para o brand pessoal. Então, a gente começa a entender que a base de um projeto que lá na ponta visa fazer sucesso nas redes sociais, ele precisa primeiro nascer com a ideia de você ser uma marca, de você entender o que dentro de você é o que faz com que as pessoas se conectem com você. Em suma, o produto final se eu trocar a doutora Natália pela doutora Marina, vai ser perceptível. Tem que ser perceptível, porque a doutora Natália é a doutora Natália e a doutora Marina é a doutora Marina. E aí a gente vai no componente da autenticidade. Então foi assim que a gente começou a repensar essa disciplina do digital, que antes de qualquer estratégia de comunicação, primeiro você se entende como marca. Você se entende como você
Que identidade você tem, tanto verbal quanto visual, como você se posiciona, como você fala, qual o seu tom de voz. E você começa aplicando assim, para que lá na ponta você esteja uma estratégia de comunicação coerente com a marca que você traçou, chegando no resultado final. Então foi assim que a Emoticon abriu esse braço das marcas pessoais. E hoje eu tenho muito orgulho que eu fiz muitos projetos médicos. E quando eu olho, eu sei exatamente por que a doutora Lu é a doutora Lu, a doutora Marina é a doutora Marina e a doutora Natália é a doutora Natália. É uma série de coisas que você leva extremamente individualizadas para cada marca, né? Que faz com que cada um tenha nítido seu território, seu lugar de fala e como funcionam as coisas naquele sentido. Nossa, tão claro quando ela fala, né? Que é impressionante. Uau, que legal, é isso mesmo, adorei, é maravilhoso. E Lu, mas quando... Eu nem sei se você quer entrar em cima disso, mas a minha dúvida, olhando para um outro mundo, de novo, nunca estive trabalhando efetivamente no corporativo, tem espaço? Como é que fica o espaço para marca pessoal num ambiente onde existe uma padronização? Olha, tem espaço, na verdade, tem espaço quando a pessoa entende. Acho que a grande diferença da nova geração para a antiga geração, né, eu me coloco na antiga geração, é que você entrava no ambiente de trabalho apenas para executar o seu trabalho. E é um trabalho muito funcional. Hoje em dia, você entra no ambiente de trabalho e você tem uma função relacional tão grande quanto essa função funcional, vamos dizer bem, né, redundante, mas é a realidade. Então, hoje em dia, de muitas falas que a gente tem no universo corporativo, muitas delas são, nossa, mas eu gasto mais tempo tendo que me explicar, ou fazendo reunião, contando algumas coisas, do que realmente exercendo só o meu trabalho. Mas o que a gente coloca nesse prisma de marca pessoal? Quando você entende qual é a sua fortaleza, né, dentro desse universo, o que eu sou o que eu sou boa, o que eu não sou, o que eu preciso, você se imune de pessoas ao seu entorno, então você tem uma visão, uma clareza muito grande de, olha, então eu, Luciana, sou uma pessoa mais pragmática, sou extremamente objetiva e eu tenho que lidar com uma audiência que não é tão pragmática, não é tão objetiva, então eu preciso ter pessoas perto de mim que tenham uma fala um pouco mais soft, né, vamos dizer assim, menos pragmática, que vai me ajudar a compor aonde eu preciso chegar, que é um resultado mais objetivo. Então, dentro do universo corporativo, se eu não entendo a minha marca pessoal, como eu vou trazer esse meu fator de autenticidade, o meu fator de diferencial competitivo, eu não vou saber ter essa interlocução, essa narrativa entre as áreas, entre os seus colegas, e você tira muito o componente do peso pessoal, né? Não é só com você, é sobre o seu ambiente de trabalho, é sobre o que você precisa entregar no final do dia, um resultado. O como você vai chegar nesse resultado também interfere muito na sua construção de marca pessoal. Acho que a gente acaba, ao longo da trajetória corporativa, usando ferramentas, junto com a área de recursos humanos, de identificação de tipos de perfis. Então, tem uma ferramenta que é super conhecida no mercado, no mundo corporativo, multinacionais, vamos dizer assim, chama DISC, que ela te dá, dentre essas letras, cada uma é uma letra. Não lembro exatamente o que é, um é determinado, influenciador, social e... comunicativo. Não. É mais concreto, vamos dizer assim, uma pessoa mais concreta. Então, a partir do momento que você faz isso na sua equipe, você já entende um diferencial. Quem é o influenciador, quem é o líder, não é? O líder e o influenciador, eles estão separados dentro dessa ferramenta. Sim, e aí, cada uma dessas casinhas é uma letra específica, depois a gente coloca lá nos comentários, para as pessoas no Spotify e no YouTube, vocês veem o que é claramente a letra. Mas o que é importante? Quando eu fiz isso a primeira vez com a minha equipe, me deu uma clareza tão grande da minha forma de comunicação, porque no final é sobre pessoas e comunicação. É sempre sobre pessoas e comunicação. Eu entendi claramente o diferencial competitivo de cada um deles. Então, eu tinha um time de 60 pessoas. E quando eu tive, obviamente, diretos comigo 15, né, lidando diretamente comigo, quando eu fiz a primeira vez esse olhar através de ferramentas no mercado que te dão isso, algumas inclusive gratuitas, ele te dá muito mais profundidade nessa construção. Então, às vezes, você não sabe qual que é a sua marca pessoal, mas você consegue descobrir através dessas ferramentas, porque autoconhecimento é muito difícil. A gente fala assim, quem eu sou? Quando me perguntam assim, mas qual que é a sua principal característica da sua marca pessoal? Eu aqui, até hoje, me dá a tela azul do Windows. Eu falo, nossa, eu não sei qual que é a minha principal característica.
Provavelmente você vai ter um olhar, a Nath vai ter um outro olhar sobre a minha principal característica. E eu vou ter um olhar muito mais, através dessas ferramentas, muito mais aprofundado. Então, isso para você que é líder, gestor, ou para você mesmo entender quem você é, te ajuda nessa aplicação no mundo corporativo. Você pode apagar ou acender a marca pessoal da sua equipe, né? Com certeza. E um bom líder é aquele que sabe usar o melhor da sua equipe. Então, para mim, aquilo me ajudou a construir essa análise, né, SWOT de cada um deles e saber como eu precisava comunicar com cada um para conseguir um resultado que eu queria. Era muito diferente a forma que eu falava com a Marina e da forma que eu falava com a Natália, a partir do momento que eu tive clareza, né, do estilo pessoal e depois de uma construção de marca pessoal, porque são componentes, né? Aqui eu tô falando de uma construção de um perfil de clareza para chegar no objetivo de uma marca pessoal. Mas além disso, como a Nath bem disse, a marca pessoal ela é emprestado do mundo corporativo, né? Do branding empresarial para o branding pessoal, esses Qs que você trabalha na construção de uma marca para chegar na construção de uma marca pessoal. E tem um olhar de negócio que a gente não pode esquecer desse produto final que você quer entregar, seja ele no universo médico com a sua construção de autoridade, consultando no final do dia, a gente vive numa sociedade capitalista. Claro. Mas esse caminho, e aqui que eu queria até puxar num gancho de uma pergunta, qual que é esse caminho de identificação até o resultado final? Quais são essas etapas que a gente tem que olhar emprestado do mundo, né, do branding empresarial para ser aplicado no branding corporativo, né, no branding pessoal? Má, quer colocar alguma coisa? Não, eu vou depois. Bom, muito legal, Lu. Eu gosto que você sempre fala a palavra ferramentas, né? Então, nós emprestamos dentro de um projeto de marca pessoal hoje as ferramentas do branding corporativo, né? Basicamente, as ferramentas que a gente sempre teve de criação de uma marca, né? Então, o que se criou a Nike, o que se criou a Apple, a gente traz para um projeto de marca pessoal. Então, a gente passa pela etapa inicial de um projeto, pelo menos os projetos que fazemos na Emoticon, que é uma etapa muito rica, que é a etapa de imersão. Né? Então, a gente precisa, e dentro da Emoticon a gente tem uma equipe multidisciplinar exatamente para isso, a gente traz pessoas de disciplinas e de olhares bem diferentes, a gente precisa identificar exatamente quem é aquela pessoa que a gente está falando. E nisso é aquela pessoa no mais completo sentido da expressão. Então, assim, a gente traz, né, reuniões de imersão, então, para entender o que aquela pessoa pensa da vida, pensa do mundo, qual que é a atuação profissional dela, o que ela quer, porque nenhum projeto pode nascer sem ter um objetivo concreto. Né? Então, por que você está querendo fazer esse projeto? Qual é o objetivo que você tem com isso? Eu quero realmente construir autoridade, eu quero me posicionar, eu quero aparecer, eu quero ganhar seguidores, enfim, para cada uma dessas a gente tem que traçar um caminho, uma estratégia. Então, nós temos a primeira etapa que dura mais ou menos aí um mês, que é imersão. Estudos em cima de estudos sobre como as pessoas te percebem, tem pesquisas também sobre o que as pessoas que trabalham com você dizem sobre você, né? E metodologias mesmo personalizadas de brand e design thinking que a gente traz para esse projeto. Então, a gente trabalha, por exemplo, com ferramentas de propósito, com ferramentas de valores, com ferramentas de personalidade. A gente consegue fazer tudo isso. Então, a Lu falou, nossa, se me perguntar como que eu chego à resposta, eu falo, a gente faz um projeto e a primeira etapa do projeto destina-se a gente chegar a essas respostas. Né? Então, o que você tem de atributo, o que você tem de valor, o que você tem de propósito? Essa é a primeira etapa. Quando a gente sai dessa primeira etapa, que é de muito estudo, muita metodologia, a gente consegue ter as informações suficientes para poder criar. Né? Então, a gente vai para uma segunda etapa, que é a criação de uma identidade visual. Então, como aquela marca, ela se comporta e se conecta visualmente, esteticamente, mageticamente. Então, estamos falando aí de cores, tipografias, né, fontes, todo esse estilo fotográfico. Então, tudo isso, se você quiser trazer até para uma marca pessoal, até uma noção de styling, né, quanto do visual vai estar expresso naquela marca que você coloca, né, todos aqueles códigos. Verbal, então, como que aquela marca, ela fala, né? Então, um médico, ele não pode ser, de repente, tão despojado quanto um youtuber. Então, entender a construção daquele território de fala. Essa é a segunda etapa. Então, a gente desenha
identidade visual e identidade verbal. E posicionamento, né? Que é o centro de tudo. Com quem eu vou falar, como eu vou me posicionar, como é que eu faço isso. E depois, quando você termina essa fase, aí sim você vai para a sua estratégia de comunicação. Aí é pensar estratégia de canais. Então, quais redes sociais faz sentido essa marca estar? Todo mundo precisa estar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn? Então, um estudo. Canais. Como você vai... Editorias, então, se pensar como editoria, que tipo de conteúdo eu preciso estar, como que eu produzo aquele conteúdo, se é um conteúdo em fotos, é um conteúdo em vídeos, é um conteúdo em carrossel, ou seja, por tudo que eu estou descrevendo aqui, você percebe que é um projeto extenso, né? Que a gente vai passeando até chegar no subproduto, que é um post. Então, é muito injusto a gente olhar e falar, nossa senhora, que post incrível! Que é lindo, é maravilhoso, mas olha a quantidade de horas, de expertise, de conhecimento se tem num projeto para se chegar naquele resultado final, que é o post, né? Que tem a linguagem certa, o tom certo, a sacada certa. Quase tudo que as pessoas acham que é incrível nasceu de um posicionamento, de uma noção de marca, de slogan, de território muito bem definido. Então, a gente passa por essas etapas visando responder todas essas perguntas. E só para colocar aqui, Ma, que eu acho que a gente tá trazendo a discussão de marca pessoal, que eu fico muito feliz em vê-la ganhar o mundo cada vez mais, porque a gente vai mudar muito ao longo dos próximos anos, né? Então, provavelmente, a gente vai mudar de empregos, vai mudar de carreiras, as transições de carreiras daqui para frente vão ser cada vez mais frequentes, vão se nascer novas profissões. Tudo que a gente está falando é tão novo, porque vem com o digital, vem com as redes sociais, vem com o fenômeno das influencers. As influenciadoras, elas trouxeram, assim, escancarado a noção de uma força de uma marca pessoal. Hoje você vê uma influencer, ela é muito mais forte do que algumas marcas em faturamento, em imagem, né? Que até daria uma outra coisa que eu acho que um próximo passo é... as empresas começarem a se tocar de que algumas influências vão parar de ser canais delas e vão ser influências de si mesma, dos seus produtos, das suas noções. Né? Não vão virar mídia, vão ser influenciadoras, vão vender o que elas têm para vender, não mais as marcas. Então, isso Kardashian. Exatamente. Kylie Jenner, né? Um papo futuro. Mas, enfim, a gente tem muitas metodologias para responder todas essas perguntas que a gente tem, que chega no subproduto de comunicação e nos produtos mesmo. Então, o final de um projeto, você tem toda a sua marca desenhada, seu posicionamento traçado, sua estratégia de comunicação criada e também a sua noção de como você se produtifica, como você ganha dinheiro. Então, eu vou criar uma mentoria, eu vou criar infoprodutos, eu vou criar uma palestra, eu vou criar um e-commerce, eu sou uma médica, mas meu posicionamento é tão forte que eu consigo vender produtos depois deles. Então, a marca pessoal é negócio, é dinheiro. É isso que a gente tem que frisar, é dinheiro. Tá com 10. Até o astronauta virou pra Nath agora. Eu quero falar de frango. É isso, eu vou falar de frango. Fala de frango. E eu vou explicar por que eu vou falar de frango, mas vai ser depois de contar de uma marca que é muito legal. Porque essa marca, eu acompanhei o processo de desenvolvimento dessa marca e houve todo esse processo que você falou. É um negócio genial. Só que para trazer essa marca para vocês, eu preciso apresentar um problema, que é lavar roupa, não é verdade? Porque foi uma pessoa que parou para pensar como melhorar a vida das pessoas para lavar roupa, que chegou aqui na F My Brain e fez uma parceria com a gente. Você que nos acompanha aqui no videocast da F My Brain, sempre buscando novas formas de se atualizar. Olha, você sabe já, há algum tempo temos a parceria com a Yupi, essa marca que eu tô falando, o maior delivery de lavanderias do Brasil. E por que que esta marca Yupi é disruptiva? Porque ela super facilita a vida, é tudo que a gente quer. Você baixa o aplicativo, coloca o seu endereço e o aplicativo traz todas as lavanderias da sua região, super fácil. Aí você seleciona o que você quer lavar, você agenda a coleta e a entrega e aí você paga o seu pedido. A lavanderia vai lá, pega na sua casa
e devolve no seu endereço, você nem sai. E tem mais, além de você se livrar da pilha de roupas sujas em menos de 2 minutinhos, é ridículo, é menos de 2 minutos, vai lá, testa, se eu estiver mentindo, você reclama comigo depois. Você pode usar o cupom FMyBrain e você vai ganhar um desconto exclusivo. É rápido, é prático e para salvar a sua rotina, Yupi em parceria com a FMyBrain. Bela marca. Maravilhosa. Super bonitinha. Uma Esse graça. desenvolvimento foi muito legal, muito legal. Muito. Agora, voltando ao frango. Nuggets. Nuggets. Por que o frango é importante para a nossa questão de marcas pessoais? Sabe aquele bando de carne que você come e você fala, pode ser carne de qualquer coisa, você fala, o que parece? Frango. É verdade, ele, coitadinho do frango, né? A gente não dá o valor pra ele. O frango é tudo, é maravilhoso, tá? Tô ok. Mas assim... Você come rã e fala que tem gosto de frango. Você come avestruz. Não, na verdade, avestruz tem um gosto pesado. Mas assim, é frango. É tudo parece frango. Então não é uma coisa que se sobressai. Tá vendo porque o frango é legal? Ou então, não, coitado do frango. Coitado do frango. Do ponto de vista de marca pessoal, o frango precisa ser trabalhado. Exatamente. Preciso Ele tem fazer várias frentes. Ele pode ser uma frango- galinha, ele pode ser um frango, Exato, né? Uma o evolução frango do virar frango. filé mignon. Tá certo. Filé Depende mignon de de frango. O corte do frango, a gente não fala, né? Só É que a gente verdade. faz isso com a nossa equipe, a gente faz isso com a gente. Eu quero trazer depois uma rápida leitura aqui, mas assim, eu lembro como repórter, né? E eu sempre tive pavor de cobertura policial. Não está em mim, tenho horror de ter que narrar isso, eu quero ficar longe. Eu sempre tive uma pegada voltada para a saúde, aonde que eu entregava o meu melhor? Né? Eu entregava o melhor quando eu falava de saúde, quando eu falava de serviço, quando eu falava de educação, quando eu falava até de economia, mas era uma coisa que eu entendia que eu me entregava muito melhor. Tinha mais a ver comigo, tinha mais a ver com quem eu sou. Que depois, mais pra frente, eu fui buscar e cheguei no meu propósito, que é fazer pessoas felizes, ok? Então, pois bem, se eu tô falando de violência, eu não tô fazendo ninguém feliz. E nem política, porque é raro a política trazer alguma coisa que faz as pessoas felizes. Claro. Então, eu sempre fiquei longe disso. Agora, tem colegas que se encontram nisso e tem uma magia em trazer aquilo ali e se entregam pra caraca com aquilo. Só que o que chegava na redação era muitas vezes a demanda de que você tinha que fazer tudo. Você tem que navegar por todos os assuntos. Pois bem, eu tenho que navegar por todos os assuntos. Mas eu não consigo fazer o meu melhor e nunca conseguirei fazer se eu estiver distante daquilo da minha marca pessoal. Sim. Daquela pessoa que eu sou, do que entrega, né? Na medicina você vai muito mais a fundo, porque é o especialista do joelho, o especialista, né? Você tem um clínico geral, né? Mas especialista mesmo tem que poder se dedicar àquilo. E quando eu quero investir numa marca pessoal, quando eu quero bancar a minha autenticidade, quando eu quero colocar isso pra fora, quando eu quero imprimir isso, eu não posso ser um frango. Definitivamente. Não posso ser um frango. E eu entendo que a sociedade e as redes sociais acabam colocando tantos padrões que funcionam e uma coisa fica parecida com a outra, que as pessoas têm medo de serem autênticas. Porque se aquilo tá funcionando, eu vou fazer igual aquilo. E às vezes eu começo a tentar, mas não faço um trabalho como o que a Nath comenta, não faço o trabalho como as empresas, né, dentro de si fazem, que eu acabo não conseguindo ter resultado. Então, que fim levou a minha autenticidade? Pô, mas você nem fez o trabalho adequado para isso. E eu entendo que as redes sociais, hoje, o mundo digital, o excesso dessa informação vai matando a nossa tentativa de sequer tentar ser autêntico. E tem uma fala aqui, eu vou trazer o Sapiens hoje, Sapiens. Esse livro é meio ridículo, porque qualquer assunto que a gente queira falar, tem alguma página do Sapiens que está trazendo isso aqui. E tem um ponto do Sapiens que ele fala sobre, quem nunca ouviu falar, por exemplo, tem Buda, e ele nasce, na verdade, como Gautama, Siddhartha Gautama. Ele, depois que atinge a iluminação, vira Buda, certo? Pois bem. Ele, ainda como Siddhartha Gautama, comenta que havia uma maneira de escapar desse ciclo vicioso, de quando você se sentir algo agradável ou desagradável, a mente simplesmente entender as coisas como são. Não haverá sofrimento. Eu vou fazer a conexão já. Claro. Peraí. Se você vivenciar a tristeza sem desejar que a tristeza desapareça, continuará a sentir tristeza, mas não sofrerá com isso. Vou repetir essa frase, porque ela é importante. Se você vivenciar a tristeza sem desejar que a tristeza desapareça, sem desejar que ela desapareça, sem ficar lutando contra ela, você vai continuar a sentir a tristeza. Ela vai existir ali, mas você não sofrerá com isso. Com efeito,
pode haver riqueza na tristeza. Se você vivenciar a alegria sem desejar que a alegria perdure e se intensifique, você continuará a sentir alegria sem perder a paz de espírito. Oh, Marina, que diacho você trouxe isso no meio dessa história. Porque eu entendo que se você olha para o mundo e se você para de fazer a comparação imediata, de desejar estar e fazer e ser o que os outros são, mas você entende o que essas pessoas estão fazendo, você para de sofrer pela perda de não consigo fazer igual, mas usar as ferramentas que as pessoas usaram ali, filtrando e aí sim usando isso para trazer você. Não usar o comparativo para apagar você e você virar um frango, mas entender o que acontece e o que é feito pelos outros e funciona, seja nas redes sociais, seja no seu ambiente de trabalho, essas pessoas que tenham uma personalidade forte e que ganham espaço através de uma marca pessoal autêntica e bem colocada, mas entendendo aquilo ali e falando, ok, eu posso, através dessas ferramentas, trazer a minha marca pessoal à frente. Não lutar contra aquilo ali, não sofrer porque você não consegue, mas entender aquilo ali e falar, opa, eu posso usar isso aqui. Tem nexo? Eu fui lá para casa. Tem muito nexo, eu achei muito legal. E eu acho super interessante porque você tem um viés da felicidade, da gratidão. Então, nessa fala que você trouxe do trecho, né, para mim fica super aplicado à sua marca pessoal, no quanto você traz esse exemplo. Essa é uma marca pessoal sua, que você sempre procura ter um olhar sobre uma determinada situação e transformá-la num aprendizado positivo. Sim, sim. Né? Então, aqui já está aplicado um exemplo prático, não é tá certo ou errado, é o exemplo prático da aplicação de uma marca pessoal numa fala. Então, você traz o frango para acabar em sapiens. Né, a analogia de como você aplica isso de uma forma super clara. Então, eu acho que tem essa construção, ela é tão generosa e extremamente relevante, porque a tecnologia, e a gente volta para outros episódios, né, que a gente já falou algumas vezes. Estava pensando nisso, da criatividade, né? Eu nem ia falar nem da criatividade, mas a tecnologia, ela traz uma pasteurização da informação que não, que deixa um pouco a sociedade da aceleração do tempo. Então, o que ela traz? E aqui eu vou trazer um exemplo da rede social. A rede social te dá fórmulas rápidas. Só que para você conseguir chegar na sua curva de conhecimento e autenticidade, não é rápido. Exatamente isso. Então, você tem pelo menos um pouco de estudo e profundidade. Você precisa testar, você precisa aprender, você tem que recalcular a rota, você precisa ter mais corpo, né, mais massa mesmo para deixar esse bolo no ponto de ir ao forno. E não colocar só 2 ingredientes e tentar colocar no forno, que ele não vai ficar bom. Sim. Então, eu acho que a tecnologia, e mais ainda a rede social, e essa necessidade atual da nossa humanidade, do imediatismo, faz com que a gente se desvirtue e não tenha tempo de construção da marca pessoal. Então, o que eu faço? Eu não construo a minha, eu já pego de alguém pronto e aplico para mim. Você usa o modelo do Canvas pronto lá, que está tudo resolvido. E, na verdade, aqui a gente está falando de várias camadas, né, de conhecimento. Então, toda essa forma que a Nath trouxe, o quão profundo é a estruturação de uma mensagem para você identificar uma frase de quem é você. Né? E aí chega em propósito, enfim. Mas para você conseguir chegar na sua marca pessoal, olha o quanto você teve que estruturar o pensamento, quando você teve que se aprofundar, quando você teve que se conhecer, estudar. Então, eu acho que o frango... Por que a gente tem tanto frango hoje em dia? Porque as pessoas querem pegar uma fórmula que não são delas e, ao invés de entender que isso é um caminho, elas assumem como uma verdade e a aplicação. Então, eu acho assim, quando você vê templates, ferramentas, o Canva ele é facilitador. Mas ele não é o caminho inteiro. Ele facilita, mas ele não pode ser o único conhecimento, a única forma. Então, acho que a gente tem que trazer a marca pessoal. Não é um tema fácil, não é do dia para a noite que agora, então tá bom, eu vi isso funcionando, vai funcionar para mim. Não vai. Não vai. Podem ter fatores ali que são universais, fatores que podem estar comum a todos, mas não é algo que você constrói rapidamente. Sim. E dentro dessas etapas aqui, só concluindo o pensamento que é bem interessante, mesmo para a consultoria estratégica de marcas corporativas, a etapa de imersão,
ela é uma das etapas menos apreciada pelos clientes. Isso. E não importa qual, seja ele de marca pessoal ou seja ele de marca corporativa. Porque ela é uma etapa que você não tem uma entrega rápida. É verdade. Então, é assim, eu vou fazer uma imersão da marca, da empresa. Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso entender. Eu vou a campo, eu vou conversar com a equipe de vendas, eu vou buscar fomentar um relatório. Nessa construção de relatoria, eu vou conseguir construir um diagnóstico. Só que essa etapa, essa duração dessa etapa, você não tem um entregável rápido. É isso aí. O meu entregável rápido é só avisar o que eu estou fazendo. Mas eu não vou te dar um playbook pronto. E as pessoas tendem a querer encurtar a etapa mais importante do projeto, que é a imersão. Porque você não tem um entregável rápido. Porque, tá bom, tenho aqui imersão, diagnóstico, ela quer chegar no direcionamento estratégico, ela não quer chegar. Ela não quer esperar você conversar com a sua equipe de vendas. E não é uma pessoa. São várias, porque cada lugar é uma equipe diferente. Tem fatores culturais, regionais. Eu preciso entender cultura. E para conhecimento de cultura, você demora um pouco de tempo. Então, é super interessante essa ansiedade. Eu tô pagando e você não tá me entregando nada. Cara, eu tô te entregando, porque eu tô te entregando profundidade. E para eu entregar profundidade, eu preciso de tempo. Sabe o que é engraçado? Porque vocês duas, imagina, Natália, você viveram isso anos, a vida inteira, enfim. E eu não, né? Eu cheguei de paraquedas para conversar com essas duas e a gente começa a formar uma sociedade. E aí eu descubro o trabalho que é nascer uma marca. A gente fez isso com a gente. Quanto tempo a gente ficou, e olha que a gente já sabia o que a gente queria, né? E mesmo isso a gente foi dilapidando, e para chegar nessa marca. E para sequer colocar uma postagem no ar, o quanto que a gente trabalha para chegar num conteúdo, num conceito, não sei o que lá, porque essas imersões são constantes e profundas. A gente levou, sei lá, 1 ano para poder tá pronta com uma marca forte, que a gente entendesse ela de começo a fim, e como foi rico isso. E se tivesse sido no meio do caminho? Teria sido muito... Raso. Obrigado pela palavra. E não pronto. Eu gosto de dizer que, assim, que a maior Aliás, escola... obrigada a Tenório e a Mauri. Maravilhosa. Coração, Um aliás, beijo, 10 pra 10, a Maurizinho, maravilhosos. Muito amor pela marca e pelos profissionais que são muito talentosos. Eu falo que antes de ir estudar muito branding e ter uma consultoria, né, e me dedicar muito a isso, que hoje é o meu, né, tirando a gente aqui, é o meu foco de trabalho, o jornalismo me ensinou muito sobre o brand, porque eu tive uma carreira muito pautada em mercado de luxo. Né, eu trabalhei... eu tava chique, fazendo né? O Povo Fala e a Nath tava no mercado de luxo. Eu trabalhei 6 anos e meio com o mercado de luxo, né? E uma das coisas mais ricas, experiências mais ricas que se tem é viajar o mundo e entrar em fábricas dessas empresas. Então, as que mais me chamaram a atenção foi ter o prazer de entrar em relojoarias, grandes relojoarias na Suíça, você chegar e conhecer a fábrica. E o que mais me chamou a atenção, que eu falei que aquilo para mim é branding aplicado na sua essência, todas as pessoas dentro da empresa sabem por que elas estão lá, o que elas estão vendendo, que não é um produto, nunca é um produto, e exatamente como que elas contam a história da empresa para você. Para você chegar nesse nível de todas as pessoas de uma empresa, de uma marca, contarem a mesma história, é um trabalho tão grande de nascer essa história, posicionar essa história, comunicar essa história e disseminar essa história pela cultura de uma marca, de uma empresa. Então, assim, a questão do que a Lu trouxe é qualquer ideia de marca pessoal, que já nem vamos discutir mais se é importante ou não, porque a gente hoje depende da gente para comunicar, a gente tem cada vez mais canais escassos, né? A gente não tem muito mais para onde se vender, se promover, se fazer publicidade, se não no mundo digital. Somos dependentes, sim, de redes sociais, de Google, do Meta, do que você quiser colocar. Você entender que precisa de tempo de maturação.
né? Então, a gente faz um projeto que é co-criado. Então, tem completamente... o cliente, ele participa de tudo. A gente não muda de etapa sem o aval dele. E ele precisa responder coisas assim, o que você defende com muito fervor? O que você quer entregar para o mundo? O que você faz com facilidade? O que você não faz com facilidade? Quanto da sua vida pessoal você quer mostrar? Sabe, é uma equação, é uma colcha de retalhos tão bem costuradas que assim, a gente termina o projeto, ele tá encantado. Na hora da execução, a gente vê aquele encantamento fazer o quê? Nha. Por quê? Porque ele acha que em um mês a vida dele vai estar resolvida. E precisa de tempo. Estudos deixam claro que no mínimo 3 meses para que uma pessoa perceba você como marca. Se identifique, atrele aquela imagem a você, aquele discurso a você. Então assim, nós estamos falando de no mínimo, de largada 3 meses. Não se troca uma estratégia antes disso. Gente, Ibope de televisão são Sabe? 3 meses, de 3 a 4 meses. Quer dizer, uma coisa que até recentemente, não é mais o caso hoje, mas era a principal fonte e absoluta fonte. Hoje ainda é principal, mas é a absoluta fonte de conteúdo das pessoas. Era 3 a 4 meses para o público entender a sua relevância. Imagina você sozinho navegando no mundo da internet, você quer ter relevância em um mês? E as pessoas desistem, Má. As pessoas desistem porque é isso. Como vocês duas trouxeram, as pessoas desistem primeiro porque a gente é imediatista. Segundo, muitas vezes a pessoa, ela nasce um projeto visando uma construção de autoridade e no final ela se baliza pelas métricas erradas. Ela quer o quê? Seguidor, ela quer like, ela quer... Não é. Ego, né? É o ego. Não é a marca. A hora que você vê a marca, eu acho que assim, você vê o cliente um jeito no projeto. Quando aquilo foi pra rua e ele começa a ver o ego dele em ação, o quanto as pessoas estão correspondendo àquilo, ele para de pensar e às vezes até de acreditar no projeto que ele mesmo ajudou a criar. Nas diferenciações que ele ajudou a consolidar e com coisas que ele defende tão ferrenhamente. E, não, vamos fazer isso daqui, que isso daqui é mais fácil. Porque eu vi o médico, o colega meu, fez isso e deu certo. Tudo bem, pode ter dado certo pra ele. Que tem a história dele, o objetivo dele, a marca dele. Não justifica pra fazer pra você. Então, eu acho triste que, às vezes, por imediatismos, por noções de métricas erradas e por essa coisa que a gente se compara tanto nas redes sociais e tem tantas fórmulas prontas e tantas coisas prontas inundando a nossa cabeça, a gente passa a desacreditar num projeto que foi super bem construído, que é no traço da autenticidade, que é só esperar um pouco que vão notar. Mas você precisa esperar. E a gente não espera. E ninguém se mantém num papel que não é aquele que é o original. Então você pode criar uma persona, mas você não vai conseguir se manter uma persona por muito tempo. Você vai ter que ter a originalidade ali. E aí onde uma coisa quebra, né? Você não vai conseguir se manter. Eu faço uma reflexão do meu trabalho, porque como apresentadora, televisão, não sei o que lá, Instagram é plataforma para mim, né? Como comunicação. Então eu preciso assistir lá e tudo mais, não sei o que lá. Mas, e aí eu vejo, bom, eu tenho um número X de seguidores e é uma lentidão considerável para crescer aquilo ali. Mas e se eu fizer aquilo? Lembra que eu, né? Falei, bom, eu posso fazer um monte de coisa como a gente está fazendo e até ter resultado, mas eu não vou me manter naquilo ali porque essa não sou eu. O que você encontra nas minhas redes sociais e andando a passos de cágado, sou eu. Definitivamente sou eu, com as bagunças, com as loucuras, com as coisas legais, com as bobagens, com os insights. E agora com muitas postagens F My Brand. Mas assim, porque não dá, eu não vou fazer o que não vou fazer dancinhas, não, porque não me interessa fazer dancinhas. Eu não vou ficar postando a minha vida inteira e expondo a minha vida familiar o tempo todo, porque não me interessa fazer isso. A que custo eu tô fazendo? Essa não sou eu. Perfeito. Não adianta, vou vender o quê? Esta, eu quero vender essa como produto, se eu sou marca, não sei o que lá, esta aqui sou eu. E ponto. Eu não vou virar frango, eu gosto de frango, adoro franguinho, mas não vou virar um frango. E eu acho que a gente está falando sobre dialogar aqui. As marcas, elas precisam dialogar. Inclusive, a sua marca pessoal precisa dialogar. Então, se você não constrói essa autenticidade, você não cria um poder de diálogo claro. Então, quando você entende, e no paralelo do universo, né, do mundo corporativo, as marcas que são marcas de mais de 200 anos, né, que a maioria das marcas, grandes marcas de luxo estão aí perdurando, e marcas familiares, né, indo para a 4ª, 5ª geração das grandes marcas de luxo, o que elas souberam fazer? Elas souberam dialogar.
Então, lá atrás, a gente precisa trazer esse paralelo para a marca pessoal, porque se eu não aprendo a dialogar com a minha audiência, eu me perco. Sim. No meio do caminho, eu não me sustento, que é exatamente isso que você falou. Então, a autenticidade, ela vem na construção também do diálogo. A partir do momento que eu não vou me corromper pelo meio, mas eu sei dialogar com o meio, sem perder a minha essência. Então, a gente fala sobre essência de marca, essa construção da essência, que realmente você é. E hoje, cada vez mais, pela pluralidade de informação, de canais, de frentes, até do sufocamento, né, das redes, do preciso estar, ser, né? Você perde quem você é mais ainda. Então, a cultura da marca, ela é fundamental para ser algo sustentável. Inclusive, entender qual que é a sua cultura como marca pessoal. Isso são fatores que dialogam com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, por que eu vou escolher ir na doutora Marina e não da doutora Natália? Não vai ser mais só pela competência técnica, mas e sim como ela dialoga comigo quanto paciente. Maravilhoso. Isso é o poder da marca pessoal. É o quanto ela dialoga comigo como paciente. E às vezes como pessoa também, né, Lu? Tipo, por exemplo, se a doutora Marina é uma mulher que defende bandeiras e coisas que me são importantes, eu escolho nela. Claro. Né? Eu acho que a gente tá o tempo todo... É isso, é um ser humano atrás e um ser humano do outro lado. Então, o que você faz ou pensa como ser humano influencia na escolha que eu vou ter. Que no final ela é profissional, mas ela tá sempre começando num campo pessoal, né? Eu acho que isso é um entendimento. E é uma evolução, né, Ná? Porque acho que é uma evolução da sociedade. Até então, a gente vivia de uma sociedade mais totalitária, impositiva, e você aceitava que aquele era um médico e acabou, não se discutia, não tinha diálogo. Uma medicina que mudou também, uma medicina muito mais humana, mais pessoal nessa relação, mas não é só com o médico. Não, é com a marca também. Sim, claro. Porque a experiência no ponto de venda, na compra de um produto, ela é tão importante quanto o momento que o médico está dialogando com a paciente e pergunta informações sobre a sua família. E não somente sobre o que você está sentindo. Nossa, perfeito. Aí esse é o padrão de médico que a gente sonha, né? E é o que precisa. Não existe mais essa medicina tão impessoal. Exato. E não só medicina, qualquer profissão. Nada mais é impessoal, eu exatamente. acho. A impessoalidade. Nossa, tô trazendo umas palavras que meu vocabulário não tem a mesma articulação. Mas você precisa ser pessoal na conversa, porque aí você tem intenção. Sim. Então, o Walt Disney, para mim, que é uma grande marca, né? Ele fala ser intencional onde as pessoas deixaram de ser. É aí que você constrói o seu fator também de autenticidade. Não é só você se olhar e saber a sua análise SWOT. Para você ter conquista de mercado, ganhar espaço no mercado, você tem que ser intencional onde as pessoas deixaram de ser. Então, quais são os médicos que começaram a fazer mais sucesso? Aqueles que começaram a ser pessoais no momento em que todos ainda não eram. É isso aí. Esse é um exercício. Fuck my brain. É hora do boom. Fuck my brain. Tudo muito legal, tá tudo muito bonito, mas vocês ouviram o sinal e viram a vinheta, chegou a hora do nosso boom. O que a gente faz na prática? Você que tá ouvindo, bom, F My Brain, tenho que dizer pra você, porque é assim que a gente trabalha. Falando em trabalho, eu sempre gosto de lembrar, hein? Temos aí palestras, workshops, mentorias, projetos personalizados para a sua empresa, para o seu grupo e até para pessoas e indivíduos. Mas vamos lá, Natália Mestre, mãe da marca pessoal. Ai, meu Deus. Eu quero ver eu falar em 1 minuto, meu boom, não tem. Eu tô aqui pra dificultar a vida das pessoas. Não. Mas é isso, assim, quando a gente pensa em marca pessoal e a importância da autenticidade, você, pessoa maravilhosa, expert em estratégia de comunicação de marcas e pessoas, o que nós, F My Brain, através do seu olhar, trazemos para as empresas? Bom, primeiro né, antes de você querer lançar qualquer coisa, qualquer produto, qualquer perfil, qualquer coisa, primeiro entenda a sua marca. Eu acho que esse assim, o número 1 antes de você abrir um seu Instagram e começar a postar de qualquer jeito, que é 100% das pessoas que chegam para mim e aí não sabe por que não tem resultado, você não construiu uma marca, você não construiu a sua história, a sua narrativa, o seu posicionamento, seu elemento de diferenciação. Ponto. Esse é o número 1, né? O segundo ponto vou até olhar para as câmeras, que é raríssimo. Isso daqui, ó.
Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Porque, assim, não existe marca pessoal bem consolidada se você não participar. Não existe terceirização de conteúdo de marca pessoal, de estratégia de marca pessoal. Você precisa participar. Porque, assim, só você pode dar o seu viés de mundo, que tá naquela legenda que você escreveu, naquela forma legal que você conecta assuntos, naquele jeito que você traz uma informação do seu trabalho que conecta com uma série, que conecta com um filme. Você pode e deve sim ter a sua equipe, a sua estrutura, seu estrategista, seu conteudista. Defendo, óbvio, o time, até porque trabalho com isso. Agora, você precisa participar. O que tem que estar lá sendo entregue pro consumidor, pro cliente, pro paciente, precisa ter você, precisa tá seu viés de mundo, tá sua emoção, tá sua alma, tá sua paixão. Né? A pessoa que ela chegar no seu consultório, ela tem que linkar e falar, nossa, essa é realmente a médica que tá nas redes sociais. Não é uma médica em disparate, um personagem. E o último autenticidade se constrói de dentro para fora, não de fora para dentro. Então olhar menos para fora, olhar mais para menos, para de perder tempo precioso da sua vida olhando o Instagram alheio. Troca esse tempo por autoconhecimento para você entender o que é legal seu e aí criar sua marca pessoal, que isso é fator de autenticidade. Luciana Chiesa, sob seu olhar de expert em gestão estratégica, inteligência de mercado, marca pessoal, o valor da autenticidade. Olha, acho que a Nath fez um resumo tão profundo que eu só vou destacar 2 pontos que eu acho que é super importante. Antes de você começar, né, você tem que entender. Então, a parte da imersão, ela também serve para você. Então, entenda o que você quer fazer, como você quer ser vista, o que você espera das pessoas. Então, não importa se você está num ambiente corporativo, quando eu falo que corporativo, tudo é corporativo, né, do PJ, mas é numa empresa que você tem outras áreas, então você não é um profissional liberal, saiba o que você quer ser. Saiba como você quer ser visto. Porque tudo isso, esse caminho, ajuda você a identificar as ferramentas e os fatores para você conseguir chegar lá. Então, a construção da marca pessoal ela é tão importante quanto uma construção de qualquer objetivo que você tem de vida. Porque ela é o seu fio condutor. Ela vai ser o seu fio condutor o resto da sua vida. E, obviamente, ao longo do caminho, não esqueçam que você tem mudanças e atualizações de rota. Exato. Então, como é a sua marca pessoal hoje, não significa que daqui a 5 anos ela vai ser aplicada da mesma forma. Porque o mundo evolui, a gente também evolui. Então, a marca pessoal é um ser vivo. As marcas são seres vivos, elas estão em constante evolução. Então, esses são os 2 recados que eu tenho para falar. Aplausos! E você, Marina Machado, expert em comunicação e liderança, o que você traz? Obrigada, astronauta, por perguntar. Muito gentil da sua parte. Vou dar aquela resumida no que eu já falei, porque não seja um frango. Traga o seu tempero para esse negócio. Né? Valorize o seu ponto forte, coloca para fora. E assuma o seu ponto fraco. Assuma o seu ponto fraco, porque isso não é mostrar uma vulnerabilidade, é entender que, olha, esse espaço não necessariamente é para mim, deixa outra pessoa, ou traga para junto essa outra pessoa. Você pode e deve explorar quem você é e trazer isso à tona para compor. Eu insisto, esse sabor faz toda a diferença. É onde você vai ser escolhido, é onde você vai ser diferenciado para compor nesse trabalho e para ser muito mais feliz na vida, considerando que você vai estar sendo você e não apenas se padronizando e se colocando aí como um frango na sociedade. E viva os frangos, gente. Muito obrigada. É isso. Um patrocínio de qual marca? De frango? Seara. Se eu falar outra, eu tô ferrada. Exatamente. Eu só fiquei esperando aqui. Oi, Seara, tudo bem? A gente pode conversar futuramente. Não, talvez não, vai dar problema puta, esse é o patrocinador que não vai poder ser. Fuck my Mas brain. Olha, gente, dito isso, muitos recados legais, espero que você conecte, que você curta, que você goste, leve a sério o que a gente tá falando. E se você quer cenas dos nossos próximos episódios, nossos próximos booms, tem muito conteúdo já feito, então você pode buscar aqui no descritivo, tem muito assunto legal que a gente já tangenciou, de alta performance, de propósito de vida, de jeito de liderar, já falamos de inteligência artificial, de ser eternamente culpado, e este episódio, em especial, vai encerrar
a nossa primeira temporada. Mas calma, porque não tem pausa nenhuma, aqui não tem férias. A gente não quer dar pausa pra você nem pra gente. Semana que vem a gente já tá com temporada nova e com surpresa, porque na próxima temporada tem o quê, meninas? Convidadas e convidados. E já começa animada. Tô na malemolência. Sem álcool. A gente vem ainda com sem peso álcool. agora também, né, Lu? Não, eu acho que é maravilhoso. Acho que o intuito de trazer convidados para debater com a gente é muito mais profundidade, troca experiências, pontos de vistas, não concordar, extrapolar da gente informações que a gente pode chegar num outro viés de informação e trazer sempre esse conteúdo tão rico. Se a gente conseguir mudar, agregar valor e conseguir mudar a percepção e ajudar na construção da rota, da jornada de vida de cada um que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, acho que já faz uma diferença nas nossas vidas extremamente significativas. E são escolhidos a dedo a um nível de critério F My Brain, vou combinar que não é qualquer coisa Altíssimo. não. É altíssimo. E tá pensando de repente, olha que interessante o que elas falam, o que elas comentam, como elas constroem esse pensamento que elas provocam. Tá aí uma palestra muito legal para você levar para sua empresa, um trabalho que a gente pode construir juntos para ajudar com que essa mentalidade leve mais saúde mental para dentro do local que você trabalha. E sabe qual é a distância que tem entre nós? Nenhuma. Apenas um clique de distância para você, que basta nos contactar para que a gente possa conversar mais a fundo. E eu lembro que você que ainda não se inscreveu, agora é a hora. Inscreva-se no nosso canal. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube e está no Instagram. Prontos? No YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @FMyBrain e no nosso Instagram, @FMy.brain. Claro, tinha que ser um pouquinho diferente, mas enfim, é o Instagram. Eu quero agradecer demais a companhia de vocês. Peço que você compartilhe sempre que possível. Temos shorts, temos trechos mais longos, trechos mais curtos. Estamos sempre colocando conteúdo legal pra vocês. Meninas, primeira temporada de muito sucesso. Um brinde. Um brinde. Muito obrigada. Saúde! E vida longa, a F My Brain depende de vocês. Por favor, vida longa. Disseminem a mensagem, E aos por meninos favor. aqui, ao Paulo, Meninos do estúdio, ao muito Marcelo. obrigada. Exatamente. Gente, muito obrigada a vocês. Olha, semana que vem tem mais início da segunda temporada. Aguarde. Nossa primeira convidada é absurda. A gente volta semana que vem. Ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.